Gente, Oi, agora eu vou Cris. chamar a Fernanda Laranjeira para falar sobre incorporação de tecnologias. Fernanda, você está por aí? Estou Ó, aqui, Mônica. Já estou aqui. seja Vou bem-vinda. compartilhar minha tela com vocês. Obrigada. A Fernanda tem diabetes tipo 1 há 35 anos, sem complicações. Trabalhou por 8 anos no Ministério da Saúde, 3 deles na Conitec. É fisioterapeuta, mestre em engenharia biomédica, doutora em ciências da saúde, com foco em diabetes e economia da saúde. Já trabalhou em várias consultorias na área e nos últimos 6 anos trabalhou em indústrias farmacêuticas e de dispositivos médicos na área de acesso e economia da saúde. A palavra é sua, Fernanda. Obrigada, Mônica. Então, pessoal, é isso que a Mônica falou. Vamos conversar um pouquinho sobre incorporação de tecnologia. Já vimos o sistema de Fê, saúde. abre sua Oi, câmera aí que a gente quer ver você. minha câmera está ligada, só que está em outro link. Só um Ah, minutinho. tá Espera aí, bom. deixa eu ver se ela Não, aparece. se dá melhor. Tô aqui. É porque o Apareceu. Achou? meu computador não tá funcionando bem. Pronto. Ficam duas Fernandas aí do lado de vocês. É, A, a Débora já falou sobre o sistema de saúde, vieram nossos amigos em seguida falar sobre a assistência farmacêutica, veio o Fabiano falar de Anvisa, e agora é o próximo passo, vamos dizer assim, né? De uma tecnologia. Como que ela entra no mercado, como que ela é reembolsada pelo sistema de saúde, né? Uma vez aprovada na Anvisa, o que falta para ela estar à disposição da população através do sistema de saúde? É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Para começar, a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, e vocês vão sentir o meu viés na minha fala, que é a ATS. ATS significa Avaliação de Tecnologias em Saúde, e tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho como que surgiu, o que ela é, para que serve e como que acontece, como é feita. Ninguém gosta muito dessa foto, mas é importante para a gente hoje falar como que surgiu a avaliação de tecnologias em saúde. Por que existe a Conitec? Por que raio inventaram que tinha que ter um órgão, uma comissão que avaliasse as tecnologias em saúde? E esse papo surgiu lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a gente estava num período de pós-guerra, restrição orçamentária, restrição de recursos de todos os países, com exceção dos Estados Unidos, né, porque a guerra não afetou o território deles, mas Europa, Ásia, com uma enorme restrição orçamentária, um impulso gigante nas inovações tecnológicas, e é estranho falar isso para esse período, mas a gente tinha muitos amputados, muitas pessoas doentes, muitas pessoas que voltavam para casa e precisavam de tecnologias de saúde. E por isso houve um impulso nas inovações tecnológicas. E, claro, consequentemente, um aumento nos gastos em saúde, para um bolso que já estava furado. E uma utilização acrítica da tecnologia, de uma forma inadequada, porque não havia critérios para definir quem utilizaria cada coisa, ok? Então, tudo isso proporcionou, naquela época, ali já no começo da década de 50, a pesquisa científica nesse sentido. Vamos estudar melhor as inovações tecnológicas? Vamos estudar para que elas servem e como elas podem ser utilizadas? Dessa forma, a gente vai apoiar a decisão dos gestores. Esse cenário aqui do pós-guerra se reflete ainda hoje, né? A gente ainda vive esse cenário de uma rápida inovação em saúde, e a gente não está falando só de diabetes. Em diabetes, a gente também tem uma rápida inovação em saúde. Aqui eu tentei colocar todos, ainda estão faltando algumas insulinas, mas é para pensar que a cada ano, pessoal, surgem novas coisas. Num congresso que a gente vai, já ficamos sabendo sobre 3 novas tecnologias para aquele ano. Isso é a nossa realidade, graças a Deus, graças a Deus. Eu sou da época ainda da seringa de vidro com agulha de aço que tinha que ser fervida na panela e do reagente de Benedict. Então, para E mim, agulha bolada, né, Fernanda? E agulha bolada. exatamente, isso mesmo. Então, hoje o nosso cenário é totalmente diferente. A gente tem inovações,
muito aceleradas, e não só em diabetes. A gente tem inovações dramáticas em outras áreas. Por exemplo, hoje a gente tem impressora 3D que fabrica órgãos. A gente tem impressora 3D que fabrica pedaços do corpo, órgãos e partes do corpo. A gente tem smartwatches que conectam com tudo e que captam vários indicadores de saúde. A gente tem, inclusive, aplicativos que monitoram o feto em casa e monitoram o recém-nascido. A gente tem moléculas sendo descobertas para a cura do câncer. A gente tem vários estudos para a cura do diabetes também. Então, tudo isso traz uma inovação tecnológica acelerada e alto custo. Vocês já ouviram falar em alguma inovação que baixou os custos de saúde? Não, não existe. Porque aquela inovação tem agregado um potencial de desenvolvimento. Sei lá, para cada molécula descoberta que dá certo, 200 não deram certo. E foram estudadas e avançaram em testes clínicos até serem descartadas. Então, tudo isso é um investimento tremendo, né? Eu trouxe aqui um exemplo, não é de diabetes, é de doenças raras, tá? O gasto em milhões das tecnologias mais caras hoje do sistema de saúde. Tá? Isso é do SUS. Então, o primeiro, 500 milhões de reais gastos com um medicamento. E esses todos aqui são para doenças raras, tá? E eles são super mega caros. A gente tem um exemplo hoje do medicamento mais caro do mundo, depois já está vindo outros, né? A gente sabe que isso nunca para. Então, o Zolgensma foi um medicamento mais caro do mundo até 1 ou 2 anos atrás, e ele está incluído no SUS e no rol da ANS. Ele custa cerca de 6 milhões de reais o ciclo. Ele não é para ser tomado para sempre, não é um tratamento como a diabetes, graças a Deus, né, para a AMI, atrofia muscular espinhal, que é super séria, afeta bebês. Os bebês precisam começar o tratamento antes dos 6 meses para dar certo. E é muito caro, tá? E a gente tem o sistema de saúde pagando por ele. Mas será que falta orçamento para pagar por outras coisas? Porque a gente tem recursos escassos. Além de ter a rápida inovação, tecnologias de alto custo, a gente tem recursos escassos. A gente sempre fala que não, né? Mas sim, a gente tem um investimento em saúde gigantesco. Aqui, comparando 2019 com 2020, é claro que a gente estava no meio da pandemia, né? Mas a gente teve um déficit de investimento em saúde de 16 bilhões no Brasil, no SUS. Além disso, no setor privado, a gente também teve esse gap. Então, muita gente saindo dos planos de saúde por causa da crise econômica, a crise financeira do país, e os gastos só cresceram. Os planos não estavam esperando uma pandemia no meio do caminho, né? Então, a gente hoje tem um gap entre receita e despesa do plano de saúde gigante. Muitos faliram nesse meio tempo, né? E uma pressão. Pressão de quem? De todo mundo. Pressão de todos os atores. O paciente, que somos nós, os gestores de saúde, o juiz na judicialização, a indústria, a mídia, o médico. Todos pressionando o sistema de saúde por inovação, por novidades. Se fosse você, a gente também, pensa bem, a gente também passa por essas decisões todos os dias, não é? Quando a gente vai no mercado, a gente tem lá a Hellmann's, a Yoki, a Soia, e a gente pensa, ai meu Deus, qual que eu vou comprar para o meu salpicão? A Soia é bem mais baratinha, eu acho que vai render mais, mas a Hellmann's é tão melhor, não vai, o meu salpicão não vai ser o mesmo sem a Hellmann's. E você tem que botar na balança. É isso que faz o sistema de saúde. Ele põe na balança não só o preço, não só o custo, ele põe na balança a efetividade. E é isso que se chama custo-efetividade. Então, aqui um exemplo para vocês, o iPhone. Não reparem que está até o 6 aqui, a gente já está no 14, porque eu sempre apresento esse exemplo, tá? Eu não gosto de iPhone, eu sou Samsung, e eu gosto muito do modelo Samsung, mas você está lá no seu iPhone 10 já, 10, mas saiu 14. Será que eu compro? Será que eu não compro? Mas ele faz ligação, ele entra na internet, ele tem WhatsApp, Facebook, Instagram,
mas ele tem uma câmera muito melhor. Será que vale a pena? Vamos botar na balança? E aí tem o iPhone 14, que custa 15.500, chegando no Brasil. Será que eu pago? Será que eu não pago? É a mesma coisa para o gestor de saúde. O gestor de saúde tem que perguntar: o que fazer num cenário desse? Tem o eculizumab, tem o brentuximab, tem insulina análoga, tem a bomba de insulina, tem um sensor. Eu pago ou não pago? E para que e aí qual é a solução para responder essa pergunta do gestor? A ATS. A avaliação de tecnologia em saúde é um processo muito abrangente, onde são avaliados os impactos clínicos, efetividade, eficácia, impacto social, na equidade, no sistema de saúde, impactos econômicos das tecnologias e leva em consideração tudo isso, a eficácia, segurança, custo-efetividade, entre vários outros aspectos. O objetivo principal da ATS é auxiliar o gestor na tomada de decisão, para que ele possa entender como tomar essa decisão mediante ao orçamento que ele tem, na incorporação de tecnologias. E aí a gente vai entrar para falar um pouquinho mais de detalhe no nosso caso, né? A avaliação de tecnologia de saúde existe há um pouco mais de 25 anos, no Brasil menos tempo, né? Ela começou lá no Canadá, foi a primeira agência a ser criada, logo em seguida, no mesmo ano, se eu não me engano, foi criada no Reino Unido o NICE, tá? Que é muito famoso, é muito conhecido, e esses dois deram origem à Conitec. A Conitec se baseia no pensamento e na estrutura do NICE e do CADIS. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, né? O que é a Conitec? Eu quero mostrar para vocês, não se preocupem, meninas, que vai ser bem rápido, o videozinho institucional da Conitec. Não reparem que ele já tem alguns anos, algumas leis foram atualizadas e eu vou mencionar isso para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas aqui o que está contando é: no SUS, a gente tem a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Ela é responsável por definir que medicamentos entram ou não no sistema de saúde, ok? E para isso ele vai avaliar em 180 dias, que é o prazo do processo da Conitec, se aquela tecnologia é eficaz, segura, custo-efetiva, se vale a pena para o sistema de saúde e para seus pacientes. A Conitec é formada por alguns membros, tá? Antigamente, até agosto do ano passado, ela tinha um plenário, tá? Com 13 membros. Agora, esse plenário foi dissolvido e existem 3 comitês. E isso foi muito bom, foi um ponto muito positivo na Conitec, porque agora temos um comitê de medicamentos, um comitê de produtos para a saúde e um comitê de protocolos, tudo muito mais especializado. Então, fazem parte da Conitec, vocês vão ver os membros depois, posteriormente, mas as 7 secretarias do Ministério, Anvisa, ANS, CONAS, CONASEMS, Conselho Nacional de Saúde, entre outros membros. Esses membros avaliam o relatório recebido pelos demandantes, tá? Na verdade, a Secretaria Executiva do DGITS, que é o departamento do Ministério da Saúde responsável pela Conitec, avalia. Eles emitem uma recomendação que é votada pelo plenário ou pelos comitês da Conitec. Essa recomendação vai para consulta pública, fica 20 dias em consulta pública, é onde a gente pode participar, e retorna para a votação final. Tá? Na votação final, tudo da consulta pública é trazido como um resumo, e a tomada de decisão é se recomenda ou não para o sistema de saúde. No final, o secretário de Ciência e Tecnologia e o ministro, hoje em dia, assinam e recomendam em pró ou não da decisão da Conitec. Eu preferi trazer o videozinho para vocês porque eu achei bem legal e está disponível no YouTube, vocês podem acessar a qualquer hora. Vamos continuar na nossa apresentação. Aqui eu trouxe um print da tela da Conitec, tem muita informação lá. Vale a pena vocês entrarem. Eu deixei ele aberto aqui para a gente ver. Aqui no cantinho, vocês têm todos os conteúdos. Então, acesso à informação, tem a participação social,
onde os pacientes podem participar. Mais tarde a Priscila vai dar uma palestra sobre isso, né, na parte da tarde, vai ser muito interessante. Se vocês estão aí, não saiam, fiquem para assistir a palestra dela. Tem várias informações, inclusive das tecnologias submetidas. Vocês podem ver protocolos clínicos, vocês podem ver quais as tecnologias foram submetidas para diabetes tipo 1, por exemplo, qual foi a decisão, qual é o status, tudo isso a gente consegue ver no site da Conitec. E tem, como eu falei, da participação social, eu vou mostrar só uma coisa que eu achei bem legal, né? Que é o relatório para o paciente, o relatório para a sociedade. Isso vem sendo trabalhado há muito tempo na Conitec e hoje está muito mais legal, tá? Então, vocês podem olhar o relatório numa linguagem mais apropriada para o paciente e entender o que está falando lá, tá bom? É o relatório para a sociedade numa linguagem mais favorável para a sociedade entender, tá bom? Vamos novamente. Ai, não, espera. Vamos voltar aqui rapidão. Aqui. Ok. Continuando. Basicamente, as leis que deram origem à Conitec. Como era antes da Conitec? O Ministério da Saúde tomava a decisão assim, o que queria, era baseado em evidência, não era? Como era? Então, até 2006, as políticas públicas e a inclusão ou não de tecnologias no SUS era muito política. Então, alguém sentava lá, chegava lá, fazia uma visita, mostrava para o ministro ou para algum secretário e dizia, nossa, essa tecnologia é muito legal, eu acho que vocês deviam incorporar. Então, era um jogo de interesses. Eles tomavam uma decisão não baseada em evidência, não baseada na segurança para o paciente, ok? Literalmente era assim. A partir de 2006 foi criada a CITEC, foi a primeira instituição, o primeiro órgão tomador de decisão baseado em evidências. Tá? Eu estava lá desde a segunda reunião e foi muito legal. Não tinha prazo, não tinha processo, não tinha nada estabelecido, mas foi uma primeira tentativa. Tá? As pessoas submetiam processos desse tamanho e tínhamos que avaliar e emitir uma recomendação. Mas era muito qualificada e foi ali que nasceu o espírito da Conitec. Em abril de 2011, lançaram a lei que modificava a Lei 8080, que é a lei do SUS. Tá? A Lei 8080, a Débora apresentou para vocês. E ali, eles incluíram uma pegada diferente. Então, vocês vão ver daqui a pouco, com relação à integralidade do atendimento no SUS, que passaria a ser regulada pela Conitec como instituição. Também temos um decreto que criou a Conitec em dezembro de 2011, ela começou a atuar mesmo em 2012, mas ali estava todo o processo, tá? E o regimento interno, mostrando quais as áreas, quais eram os papéis e responsabilidades de cada um. E aí, como eu falei para vocês, a lei da Conitec, ela veio modificar um dos princípios do SUS. Como a Débora falou para vocês, a gente tem 3 princípios: universalidade, que é para todo mundo. Não tem aquela, se eu tenho plano de saúde, eu não tenho direito ao SUS. Você tem. Todo mundo tem direito ao SUS. 100% da população tem direito ao SUS. Alguns, que são mais ou menos 23% hoje, têm acesso a planos de saúde, ao sistema privado, que é suplementar. Ele não anula o SUS e não anula o seu direito de frequentar o SUS e ser atendido pelo SUS. A integralidade garante que o seu tratamento seja integral. E essa leitura dentro da Lei 8080 abria vamos dizer, vários caminhos. Se eu tenho direito a tudo, opa, eu quero tudo. Então, a lei da Conitec veio regular a integralidade. O que é esse tudo que você tem direito? Esse tudo tem que ter sido avaliado pela Conitec, tem que ter sido emitida uma recomendação e tem que constar de um protocolo clínico, a partir de agora, a partir de 2011. Então, mexemos na lei orgânica do SUS para acrescentar esse tópico. O que era essa integralidade? E a equidade se mantém. Aqueles que precisam mais têm que receber mais. Eles precisam ser tratados de uma forma diferente. Cada um, vamos dizer, cada um no seu quadrado, cada um de acordo com a sua necessidade. E o que é a função da Conitec? A Conitec é um órgão colegiado permanente, integrante da estrutura do Ministério da Saúde, que tem por objetivo assessorar o Ministério nas decisões sobre incorporação, exclusão, alteração ou
constituição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, os famosos PCDTs. Tudo isso é função da Conitec. Ela está dentro do Ministério da Saúde. Isso tem um baita questionamento, um baita desafio, porque, de acordo com os princípios da ATS, da Avaliação de Tecnologias em Saúde, quem avalia não pode ser quem toma a decisão e não pode ser quem paga a conta. Não pode ter essa ligação. Idealmente, as agências de ATS deveriam estar fora do tomador de decisão e fora de quem paga a conta, tá? Por isso existe um grande movimento e um push dentro da política de que a Conitec seja uma agência separada do Ministério, como se fosse a Anvisa. A Anvisa está dentro da estrutura regimental do Ministério, mas ela tem autonomia. Ela tem autonomia política e jurídica. A Conitec não tem, tá? Então, tudo isso surgiu na pandemia, né, quando a Conitec fez a avaliação dos medicamentos para a Covid e, politicamente, foram obrigados a assinar um relatório com que eles não concordavam. Tá? Então, isso mexeu com a estrutura e existe hoje uma discussão sobre transformar a Conitec numa agência. Mas ainda é o futuro, tá? Hoje vamos falar sobre como é. Então, a Conitec hoje é dividida em 3 comitês. Só para avisar, 10 minutos, tá? Fechou. A Conitec hoje é dividida em 3 comitês, como eu falei, medicamentos, produtos e protocolos clínicos, e tem a Secretaria Executiva, que presta serviço à Conitec. A Secretaria Executiva é o corpo técnico do DGITS, é quem faz as avaliações. Além do corpo técnico do DGITS, também os NATs. Os NATs são Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde, eles estão presentes em alguns hospitais e universidades, e eles podem prestar esse serviço à Conitec e também à ANS. Antes da lei, como eu mencionei, antigamente o plenário tinha 13 membros, tinha uma distribuição temática entre os avaliadores, entre os NATs. Então, o NATs que sempre fazia relatórios de cardiologia, só recebia de cardiologia. O que fazia saúde da mulher, só fazia saúde da mulher. Isso causou isso era uma especialização, mas causou um viés, tá? E lutamos contra isso. Antigamente não tinha direito a recurso, tomada uma decisão, você poderia partir novamente de outro processo, mas nunca rever aquele processo que foi avaliado. Tinha um limiar de custo-efetividade teórico até 3 PIB per capita, eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso, tá? E a gente só avaliava produtos registrados na Anvisa. Hoje, com a lei do ano passado, tá? Com o decreto do ano passado, tudo isso mudou. Então, hoje não temos mais o plenário, hoje temos 3 comitês. Na verdade, os membros de cada comitê são exatamente iguais, tá? Mas existem portarias onde cada instituição membro diz quem é o seu representante. E eles podem ser diferentes entre os comitês. Mas existem agora mais 2 membros que têm direito a voto, os NATs, Núcleos de Avaliação de Tecnologias e Saúde, e a AMB, Associação Médica Brasileira, tá? Hoje eles têm direito a voto, e existem outros que são convidados. Eles não têm direito a voto, mas eles podem participar e ver a reunião, que são o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e com isso aí muito linkado à judicialização e à interpretação dos processos, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Hoje existe uma distribuição aleatória entre os avaliadores, direito a recurso no final do processo, tá? Então, se chegou no final, teve uma negativa, você pode entrar com recurso e ser reavaliado, e a decisão final vai ser do ministro. Hoje, estudou-se um limiar de custo-efetividade e tudo mudou. Hoje, em vez de ser 3 PIB per capita, que era 120 mil por quali, hoje temos um limiar de 40 mil por quali. Não é o preço da tecnologia, tá bom? É o custo ao longo da vida do paciente, o custo ao longo do horizonte temporal da análise, que pode ser diferente entre os comparadores. Hoje, esse decréscimo no limiar afetou demais as decisões, principalmente em diabetes, porque nossas tecnologias sempre passam desse limiar, tá? Eu posso dizer porque eu estudei isso e está muito difícil entrar alguma novidade tecnológica no SUS agora.
poderão avaliar tecnologias sem registro no país e off-label, porém somente em demandas internas. Uma pessoa de fora não pode submeter uma demanda off-label, somente se for de interesse público do país. E doenças ultra-raras terão processo diferenciado, porém ainda não estabelecido. Aqui é só para você, esse aqui eu vou pular. Os membros, então, a gente já falou, todas as secretarias do Ministério da Saúde têm assento na Conitec, incluindo Secretaria de Saúde Indígena, Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, que na teoria não tem nada a ver com assistência, mas eles também têm assento e também podem votar e dar opinião. Além disso, a ANS, a Anvisa, o Conselho Nacional de Saúde, que representa os pacientes e a indústria farmacêutica, Conselho Federal de Medicina, a AMB, Associação Médica Brasileira, como eu já falei, todos eles têm assento. Aqui até o NATS tem voto e os convidados não podem votar. E como é esse processo? Quem pode submeter um processo de avaliação para a Conitec? Vocês sabem? Todo mundo. Qualquer pessoa pode. Eu posso, você pode, a Fabi, a Mônica, a Lígia, todo mundo pode, tá? Porém, tem que cumprir alguns requisitos, que são basicamente esses. Somente para demandas externas. Pode falar. Não, sua voz voltou, que tinha sumido. Beleza. Ai, desculpa. Que bom. Tem que ter registro na Anvisa, uma revisão sistemática da literatura, então toda a evidência sobre aquela tecnologia tem que ser disponibilizada, uma análise de custo-efetividade, como a gente estava falando, lembra? Então, geralmente as tecnologias decididas estão aqui no quadrante B, tem maior efetividade e maior custo. Geralmente estão aqui. E o limiar que eu falei é uma reta que é traçada aqui, para cada quali, que é um ano de vida ganho com qualidade plena, quanto custa essa tecnologia, tá? Então, esse limiar é que diz se é custo efetivo ou se não é. E o impacto orçamentário, que é quanto custa aquela tecnologia para o SUS. Nada mais é do que o custo da tecnologia vezes a população. Então, se for uma população muito grande, por exemplo, hipertensão arterial, 25% da população quase, o impacto orçamentário vai ser muito grande. AME, atrofia muscular espinhal, pouquíssimos pacientes. Tá? O impacto orçamentário vai ser maior do que a hipertensão, tudo bem, mas isso tem que estar ali na balança, para eles terem a visibilidade de qual é a população-alvo para aquele tratamento. E como fazer ATS? Revisão sistemática, custo-efetividade, impacto orçamentário, isso forma uma análise de ATS completa. Por isso eu falei, todo mundo pode submeter? Pode, mas depende. Eu teria dinheiro para fazer uma análise dessa? Eu teria conhecimento suficiente? Uma associação de pacientes teria recursos para fazer uma análise como essa? Então, tudo é muito questionável, tá bom? Aqui eu vou dar um pouquinho de detalhes sobre o processo. Então, a gente submete um processo. Finge que eu fui lá, submeti um processo para a inclusão de uma tecnologia em diabetes. Fiz tudo, revisão sistemática, custo-efetividade, impacto orçamentário, fiz o formulário, mandei para eles. Eles recebem o pedido e avaliam se está conforme ou não. O que é a análise de conformidade? É saber se tudo que é solicitado está ali, se ele cumpre os requisitos de submissão à Conitec. Se não cumpriu, eles devolvem, eles mandam um ofício para o demandante e diz, não vai ser avaliado. Se cumpriu, segue no fluxo. A Secretaria Executiva da Conitec, ou o DGITS, analisa os estudos científicos e elabora um relatório sobre essa tecnologia. É esse relatório que segue para avaliação dos comitês. Os comitês não recebem a demanda original. Eles recebem um relatório avaliado e interpretado pela Secretaria Executiva. Isso é muito importante, tá? A Conitec ou os comitês avaliam o relatório e emitem uma primeira recomendação por votação, tá? Votação por maioria, e encaminham a consulta pública. Isso fica 20 dias em consulta pública, todo mundo pode mandar opinião através do formulário dentro do site da Conitec, tá? A partir de um cadastro naquele site da União.
Depois da consulta pública, a Secretaria Executiva faz um parecer sobre a consulta pública. A consulta pública pode mudar a votação? Pode mudar o resultado? Pode. Já aconteceu, tá? E aí eles atualizam aquele relatório inicial e voltam para os comitês. Os comitês analisam e votam de novo, mudando ou não o seu voto. Depois disso, esse relatório final, com a votação e com o resultado de tudo, vai para o secretário da Sectis, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos e Inovação no Complexo Industrial da Saúde. Já esqueci esse nome, tá? Ele avalia e tem que sair publicado no Diário Oficial, ok? Hoje, existe a possibilidade de termos audiência pública após a decisão da Conitec. Isso não é muito comum, mas isso pode ser provocado pela sociedade, que somos nós, tá? Cada vez mais tem se tornado mais frequente. Seguindo o exemplo da ANS, que eu vou mostrar para vocês, onde toda negativa tem uma consulta pública atrelada. Então, só acaba o processo quando sai publicado no Diário Oficial. E tudo isso leva 180 dias ou, em casos excepcionais, mais 90 dias para análise. Desde a entrada do protocolo, desde que você submete seu formulário, até a publicação no Diário Oficial. Tudo isso tem que durar, pela lei, no máximo 180 mais 90 dias. Aqui está o timeline. Então, aqui a gente tem 180 dias, que é o convencional, é o melhor cenário, vai. Análise da Conitec em 6 meses, é o melhor cenário. Pode se estender mais 3. Pior cenário, tá? Então, 180 mais 90 dá um total de 270 dias, ou 9 meses. Esse é o pior cenário. Além disso, depois que sai publicada no Diário Oficial a decisão da Conitec, pela lei, o SUS tem 6 meses para colocar aquela tecnologia à disposição. Pela lei. Se eles não cumprem esse prazo, eles estão contra a lei, tá? É muito importante, a gente tem que ficar, de olho vivo, porque muitas vezes eles passam desse tempo, existem tecnologias há mais de 1 ano com a recomendação e sem a homologação e sem a publicação do código no SUS, o que fica muito difícil porque as pessoas não têm acesso. Participação social eu já falei para vocês, vou pular essa parte, mas é muito importante. A gente hoje pode participar nas consultas públicas, a gente pode participar na perspectiva do paciente, que antigamente se chamava paciente testemunho, tá? São publicadas chamadas públicas dentro do site da Conitec para pacientes ou associações. E isso é muito importante, gente, para a gente participar. Rapidinho. Fê, só para te tranquilizar, a gente vai ter uma palestra só sobre isso à tarde com a Priscila Torres, participação social, muito importante mesmo. Perfeito. Vou rapidinho aqui passar na CoSaúde. A ANS, então, o órgão é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, tá? Ela é uma agência de ATS como a Conitec? Não. Mas ela cumpre esse papel para o sistema privado, já que a Conitec não toma decisões para o sistema privado de saúde. Então, a lei de 98, a 9656, ela cria a ANS e dá essa instrução sobre as responsabilidades da ANS. E aqui eu quero trazer a atenção para vocês que, em 2013, a Lei 12.880 modificou a lei da ANS. Por quê? A lei da ANS trazia uma exceção. Então, os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos hospitalares, ambulatoriais, desde que recomendados pela ANS, porém, eles são eximidos, vamos dizer assim, de cobrir procedimentos domiciliares. Isso está na lei da ANS. Porém, em 2013, veio uma exceção. Então, hoje a ANS não é obrigatória a cobrir procedimentos domiciliares, à exceção da oncologia. Para a oncologia, a ANS é obrigada a cobrir procedimentos domiciliares que forem analisadas pelo CoSaúde e recomendadas positivamente, ok? E isso está bem claro. E por que somente a oncologia? Porque eles têm uma força social, política muito forte. A Helena está aí, ela vai poder falar um pouquinho sobre isso para a gente, não sei se existe a possibilidade, mas é muito importante, tá? E aqui, rapidinho, o que mudou? Em 2019, a atualização do rol era a cada 2 anos.
Então, foi 2017, 2015, 2019 veio a última janela de submissão bianual. Acabou a janela em maio. Em junho veio um projeto de lei para que todos os medicamentos oncológicos orais fossem obrigatórios. Por que isso? Porque a quimioterapia, por ser um tratamento hospitalar, ela é obrigatória a todos os planos de saúde. E com a inovação do tratamento, com o surgimento de novos oncológicos orais, eles queriam que essa cobertura se tornasse obrigatória. Porque um paciente oncológico esperar a cada 2 anos para ter um novo tratamento à disposição era muito cruel, né? Mas, na verdade, é para todos os pacientes, não só para os oncológicos. Depois disso, houve um movimento social muito forte para mudar o rito. E em fevereiro de 2021, a ANS mudou tudo e passou a ter uma janela de submissão contínua, como a Conitec. Você pode submeter a qualquer hora, a qualquer dia, sem obrigação bianual. E aí veio, em setembro de 2021, uma surpresa, tá? Ai, acabou meu tempo. Uma surpresa que foi a MP do Bolsonaro, que mudou algumas coisas, principalmente tornou obrigatória a cobertura de tudo que era aprovado pela Conitec, passou a ser obrigatório pela ANS. E na MP do Bolsonaro tinha uma frase: tudo que está à disposição dos planos de saúde tem que ser aprovado pela ANS. E isso começou a discussão sobre o rol taxativo, né? E vocês lembram muito bem, em setembro de 2021, começamos essa discussão que durou 1 ano, STF, STJ, Ministério Público, Câmara, e em setembro do ano passado saiu a nova lei da ANS, mudando e esclarecendo que o rol era exemplificativo. O que isso quer dizer? O que está no rol é obrigatório. O que está no rol tem que ser cumprido. Porém, cada operadora tem autonomia de fazer outras coberturas, ok? Então, rol taxativo, somente produtos do rol poderiam ser cobertos, isso acabou, essa interpretação. Hoje a gente tem a interpretação do rol exemplificativo. Qualquer operadora tem autonomia de incluir o que quiser, no caso de 3 critérios. E aí, que critérios são esses? Aprovação prévia na Conitec, teria que ser obrigatória essa cobertura. Aprovação por instituições de ATS internacionais, que seriam similares à Conitec em outros países, uma vez que elas já passaram por esse processo lá fora. E a outra, que é a terceira, e que é a mais assustadora, ter evidência científica de eficácia. Isso significa que qualquer produto aprovado na Anvisa deveria ter a cobertura autorizada por um plano de saúde. Isso é maravilhoso. Isso enche o nosso coração de alegria. Porém, lembre-se que o nosso tratamento, infelizmente, o tratamento de diabetes tipo 1 é domiciliar. E isso sai da obrigatoriedade. Cada operadora pode cobrir algum tratamento de diabetes tipo 1? Pode, mas não é obrigatório, é uma exceção. Tá? Fiquem com isso em mente. Isso é algo que a advocacy tem que estar muito ligado, e eu tenho feito um trabalho muito forte para mudar essa situação. Não é fácil, tá? A gente tem que seguir o exemplo da oncologia, eu acho que esse é o caminho, mas é algo que a gente precisa lutar, né? Como uma batalha de cada dia. Mudar essa inequidade, né? Na minha opinião. O processo da ANS é muito similar à Conitec, todo mundo pode submeter, e todo mundo tem que entregar os mesmos documentos. O processo da ANS é um pouco mais amplo, então o formulário pede outras informações, aonde aquela tecnologia está distribuída, se existe infraestrutura no país para utilizar aquela tecnologia, quais centros podem utilizar, etc, etc. É um pouco mais amplo, mas segue a mesma lógica, revisão sistemática, custo de efetividade, impacto orçamentário. E aí, eu acho que assim, é muito conteúdo, desculpa te cortar, é o o que eu último. acho que a gente pode fazer, sim, é o último, vou deixar você terminar, mas vou por deixar favor, até para você ficar tranquila, que é muito conteúdo importante de você fazer uma apresentação mais detalhada na nossa próxima reunião com os membros, tá? Já Tá ficou bom. convite, mas vou deixar você terminar aí. Perfeito, obrigada, Fabi, desculpa. Mas só para vocês saberem, a lei da ANS ela tem outras
exceções, tá? Então, hoje, o timeline de aprovação da ANS é similar ao da Conitec para todas as tecnologias, 180 dias, mais 90 em situações especiais, tá? Ela não tem a obrigatoriedade de esperar 180 dias para colocar à disposição do público. Logo depois da reunião, da aprovação, é atualizado o rol de procedimentos. Tem sido automático. Porém, para medicamentos oncológicos e doenças raras, esse timeline é mais curto. Então, ao invés de ser 6 meses de avaliação, são 4 meses de avaliação, podendo se estender por mais 60 dias, chegando ao máximo 6 meses de limite de avaliação, tá? Então, promovendo aí, eu não tiro enfim, a atenção dos oncológicos e pacientes com doenças raras, eles são muito importantes, eles têm doenças terríveis, porém outras pessoas também têm, e eu acho que tem que ser uma equidade. Não dá para botar em uma balança e ter duas medidas para a saúde pública do nosso país, tá bom? É isso que eu queria passar. Só um detalhe que eu esqueci de falar, mas é importante, a Conitec toma decisões a nível federal. Embora estados e municípios estejam lá dentro na tomada de decisão, cada estado e cada município tem autonomia para tomar suas próprias decisões, desde que paguem a conta. Então, por isso que, às vezes, no seu estado, dá bomba e sensor. No outro estado, já dava análogo há muito tempo, antes dessa decisão do SUS. No outro estado, ainda não dá bomba nem sensor. O outro dá muito pouca fita, porque cada estado e município pode ter autonomia para ter suas próprias políticas de saúde. É isso, muito obrigada. Estou à disposição de vocês. Desculpa o atraso. Obrigada. Nossa, Fernanda, parabéns, parabéns mesmo. É um assunto que dá para falar o dia inteiro, né? Meu Deus do céu. Gostei, aprendi muita coisa. Eu não sabia que eu podia, como uma cidadã, poderia estar protocolando um pedido de uma tecnologia nova na Conitec. Aprendi muito com você hoje, viu? Bom, a gente tem tempo para uma pergunta, tá? Então, Fernanda, quando uma tecnologia é votada, tipo bomba de insulina, e não é aprovada, o processo pode ser iniciado depois de um tempo, por um novo pedido? Poderia, isso era a regra anterior, tá? Na qual você tinha que esperar a decisão final e você poderia submeter. A única regra era que tivesse uma evidência diferente. Então, você poderia submeter novamente se houvesse, por exemplo, um novo estudo que mudasse aquela avaliação inicial, ok? Hoje, tem direito existe o direito ao recurso, tá? Então, o recurso cumpre um papel muito diferente, segue todo um rito diferente, é muito novo, eu nunca vi ainda um caso, tá? Eu posso estar mal informada, mas começou a avaliar a partir de setembro, aliás, foi publicado em setembro, começou a avaliar a partir de dezembro do ano passado, todas essas novas regras, então temos aí muito pouco tempo, tá? Eu não soube até agora um caso de recurso, mas hoje em dia pode ter o recurso para uma nova análise da Conitec e o rito não precisa começar tudo de novo. Tá joia. Bom, a gente vai